Vocês já devem estar sabendo que agora em 1º de julho de 2026, um grupo de sacerdotes vai consagrar bispos, sem a permissão do Papa. De novo, a última vez que isso aconteceu foi em 30 de junho de 1988. O resultado foi excomunhão automática para todos os envolvidos. Mas desta vez, a história pode terminar diferente. Ou pode ser exatamente a mesma coisa, só que sem volta. Antes de falarmos de Tútil e da crise atual, precisamos voltar no tempo. Para entender a Fraternidade São Pio X, você precisa entender o que foi perdido e quem decidiu que não aceitava essa perda. Em 1962, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, uma reunião histórica, para o bem ou para o mal. Todos os bispos do mundo. O objetivo era abrir a igreja para o mundo moderno. Adornamento, atualização, 1900 anos de tradição guardada e, de repente, atualização. O Papa São Pio X já alertava que o modernismo é como um conjunto de todas as heresias. Não o dizia por mero gosto polêmico, mas porque entendia que o maior perigo para a fé nem sempre vem de fora, mas daqueles que conservam palavras católicas enquanto esvaziam seu conteúdo. Quando a doutrina se adapta a aplausos do mundo, Cristo deixa de ser rei e passa a ser uma desculpa piedosa para abençoar os erros da época. E o concílio abriu uma porta que nunca mais fechou direito. Mesmo assim, o concílio foi em frente, e o que veio depois foi uma revolução. Em 3 anos, uma comissão chamada Concilium revolucionou a missa inteira. Não foi reforma, pois quase nada se manteve para se reformar. Foi destruída e feita novamente. Não ajustou, não adaptou, recriou. O latim deu lugar ao idioma local, o vernáculo. O padre, que ficava de costas para o povo, de frente para Deus, virou para a Assembleia. A comunhão, antes recebida ajoelhado e na língua, podia agora ser pega na mão. E sobre a comunhão na mão, isso não estava no plano original do concílio. Foi um abuso. Padres alemães e de partes da Europa a introduziram por conta própria. Paulo VI consultou os bispos do mundo. A maioria foi contra. Mesmo assim, Roma cedeu e deixou. O documento oficial de 1969, Memoriale Domini, era claro. A comunhão na boca continuava sendo a norma. A tradição deveria ser mantida. Onde o abuso já existia, Roma poderia excepcionalmente tolerar uma exceção jurídica, o indulto. Mas a exceção virou regra, como podemos constatar nas missas celebradas hoje. O calendário litúrgico que levou 1500 anos para se formar foi descartado. Para muitos, foi uma renovação necessária. A igreja finalmente falando a língua das pessoas. Para outros, foi uma amputação. E aqui, eu fico com uma pergunta que nunca me saiu da cabeça. Se a tradição era tão robusta, tão rica e tão viva, por que ela precisa ser substituída para alcançar o mundo moderno? Por que não era suficiente simplesmente, sei lá, traduzi-la no máximo e manter a missa como era? E o homem em particular não ficou quieto.
Marcel Lefebvre não era um rebelde de periferia, era arcebispo, missionário e superior geral dos espiritanos. Havia batizado africanos no Senegal, quando a maioria dos europeus ainda não os tratava como iguais. Ele conhecia a igreja, amava a igreja, e por isso ele viu o que estava vindo. Em 1970, fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a FSSPX, em Lecone, na Suíça. O objetivo era simples: preservar o sacerdócio tradicional, formar padres que celebravam a missa como ela sempre havia sido celebrada, a missa tridentina, a missa de São Pio V. Roma não gostou. Em 1975, o Vaticano tentou suprimir a fraternidade. Lefebvre continuou. Parecia que não bastava evitar o rito tradicional, tinham que excluir totalmente. O impasse cresceu ao longo dos anos 70 e 80. Diálogos que iam a lugar nenhum. Promessas vagas. Portas fechadas. Então, chegou 1988. Lefebvre tinha 82 anos. Sabia que estava ficando sem tempo. A fraternidade tinha padres, mas não tinha bispos. Sem bispos, não poderia ordenar novos padres. Sem padres, a tradição morreria com ele. Ele pediu ao Vaticano um bispo para a fraternidade. Roma recusou. Então ele tomou a decisão mais controversa de sua vida. Em 30 de junho de 1988, Lefebvre consagrou 4 bispos, sem permissão papal. Ele chamou de Operação Sobrevivência. Se eu não consagrar esses bispos, ele disse, a fraternidade morre comigo. João Paulo II respondeu com excomunhão automática para Lefebvre e para os 4 bispos. Vou resumir o que veio depois. Lefebvre morreu em 1991, excomungado, mas a fraternidade sobreviveu e ainda mais, cresceu. Em 2009, o Papa Bento XVI levantou as excomunhões, um gesto histórico, mas sem regularização canônica. A fraternidade continuou no mesmo limbo estranho, dentro, mas não regularizada, fora, mas não condenada. O Vaticano cunhou um termo para isso: comunhão parcial. E agora, novamente a fraternidade precisa consagrar bispos e Roma não os recebe para o diálogo, ao passo que recebe hereges e se cultiva dentro da própria igreja, em altos cargos, pessoas que defendem tudo, menos o ensinamento verdadeiro da igreja. Os exemplos falam por si. Nenhum deles sequer são cogitados em ter uma correção, quanto mais excomunhão. Aguardamos ansiosamente a excomunhão de James Martin. Assim como aguardamos a excomunhão dos bispos alemães que aceitam o pecado e não pedem ao pecador que se arrependa. Claro, esses sempre encontram misericórdia por parte de muitos lobos vestidos com pele de cordeiro. Mas quem tenta manter a tradição, esses viram o alvo. E quem é que está colocando o alvo e com o papel de excomungar eles? Vamos agora conhecer o cardeal Túcio Fernandes. E haja estômago para isso. Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cargo que, por exemplo, já foi do cardeal Ratzinger, depois se tornou o Papa Bento XVI, o cargo responsável por guardar a pureza da doutrina. Esse cargo está nas mãos de Victor Manuel Fernandes, o Túcio Fernandes, argentino, teólogo, cardeal e autor de um livro que você precisa conhecer, infelizmente. Então, vamos dar uma olhada no passado desagradável desse homem e veja se você consegue imaginar alguém em um cargo tão importante, por exemplo, escrevendo um livro com textos assim. O título traduzido é Cura-me com teu beijo,
A Arte de Beijar, escrito por quem hoje guarda a doutrina da igreja. Só para você ver quem está defendendo esse livro. Sim, a CNBB. Alguns trechos, e peço que prestem atenção. Dependendo de como é feito, o beijo geralmente também é chamado de selinho, chupão, beijo penetrante, etc. Bom, mas não vai parar por aí. Como Deus foi tão cruel a ponto de te dar essa boca? Não há ninguém que me resista. Esconda. Mas tá bom, né? É o que tá tendo. Por entender isso, muitas prostitutas se entregam a todo tipo de jogo sexual, mas não se deixam beijar por ninguém. No entanto, para Freud e os jansenistas, o beijo é algo completamente secundário, que esconde o mais importante, o que vem depois. O livro cita algumas pesquisas feitas pelo próprio cardeal. No total, a pesquisa abrangeu cerca de 1.000 pessoas, mas anoto apenas algumas opiniões. O que eu mais gosto é do beijo da paz na missa. Foi o primeiro beijo com o gato que eu tenho agora. Veja só, usando a missa para isso. Beijar a orelha é muito excitante, intimida os homens. Acho que quando você começa a beijar com a língua, é muito fácil perder o controle e querer agarrar a pessoa amada, perdendo o respeito. Mas a decisão também é dela, se ela sabe o que quer. Bom, chega disso tudo. Vocês se sentem sujos? Não vou qualificar o que leram. O material fala por si. Tirem suas próprias conclusões. O que eu sei é o seguinte: esse é o homem no cargo mais importante de doutrina da Igreja Católica. E é ele quem quer excomungar a Fraternidade São Pio X, e só quer manter a tradição. Esse mesmo cardeal é apontado como escritor, ou escritor fantasma, do polêmico capítulo 8 de Amoris Laetitia. O capítulo que abriu caminho para que pessoas em adultério, em estado de pecado mortal, recebessem a comunhão. Contrário ao que São Paulo escreveu, contrário ao que a Igreja ensinou por 2000 anos. Túcio, logicamente, também é o autor de Fiducia Supplicans, que autorizou certas bênçãos pastorais para casais em situações irregular, incluindo casais do mesmo sexo. E ainda, Túcio se posicionou contra títulos marianos históricos, corredentora, medianeira, advogada, títulos que a Igreja venerou por séculos, títulos que dizem que Nossa Senhora é para nós. Esse homem quer tirá-los. Isso tudo junto não é coincidência, é um padrão. Parece vindo de alguém que odeia a pureza, odeia os dogmas católicos e que por alguma razão se infiltrou na Igreja. – 13 de maio de 2026, dia de Nossa Senhora de Fátima. Túcio escolheu essa data para isso. O cardeal emitiu uma nota formal contra a fraternidade. Leio aqui para vocês. Reitero o que já foi comunicado, afirma o cardeal. As ordenações episcopais anunciadas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X não têm o correspondente mandato pontifício. Esse gesto constituirá um ato cismático, e a adesão formal ao cisma constitui uma grave ofensa a Deus e acarreta a excomunhão prevista pelo direito da Igreja. O Santo Padre, salienta-se na parte final da declaração do prefeito, continua a pedir em suas orações que o Espírito Santo ilumine os responsáveis da Fraternidade Sacerdotal São Pio X para que reconsiderem a gravíssima decisão que tomaram. O ato gravíssimo para Túcio é manter a tradição, não os livros que vão além do erotismo. Não bênçãos a pessoas em estado de pecado mortal sem a correção fraterna. Não, é a tradição. Isso é o que precisa ser contido. No dia seguinte, 14 de maio, a fraternidade respondeu, com uma carta diretamente ao Papa. Leio aqui uma parte. Santíssimo Padre, por mais de 50 anos, a Fraternidade São Pio X
tem se esforçado para apresentar à Santa Sé uma questão de consciência diante dos erros que estão destruindo a fé e a moral católica. Lamentavelmente, todas as discussões empreendidas permanecem frutíferas, e nenhuma das preocupações expressas recebeu uma resposta verdadeiramente satisfatória. Por mais de 50 anos, a única solução verdadeira considerada pela Santa Sé parece ter sido a das sanções canônicas. E então agora essa linha, que eu preciso que vocês ouçam com atenção. Para nosso grande pesar, parece-nos que o direito canônico está sendo usado, assim não para confirmar a fé, mas para afastar-se dela. No texto que se segue, a Fraternidade São Pio X tem a alegria de expressar a vossa santidade, filial e sinceramente, a sua devoção à fé católica, sem nada ocultar, nem da vossa santidade, nem da Igreja Universal. A sociedade coloca esta simples declaração de fé em suas mãos. Parece-nos que corresponde ao mínimo indispensável para estarmos em comunhão com a Igreja e para nos chamarmos verdadeiramente católicos, consequentemente, seus filhos. Não temos outro desejo senão de viver e sermos confirmados na fé católica romana. A fraternidade pediu um encontro com o Papa, antes da consagração, uma última conversa. Até hoje, nenhuma resposta. Não houve uma recusa, apenas o silêncio. E às vezes o silêncio dói mais do que um não. Para entender por que a fraternidade não vai ceder, você precisa entender como ela vê o concílio. Ela não vê como um erro pastoral, e também não como uma reforma mal executada, mas ela vê como um ponto de ruptura. O próprio Papa Paulo VI, o Papa que conduziu o concílio, disse em 1972 que a fumaça de Satanás entrou pela fenda na Igreja. Isso foi o próprio Papa Paulo VI quem disse. Ao meu ver, é esse o estado de necessidade que eles invocam. Não é desobediência por orgulho. É uma lógica teológica interna que, uma vez aceita, torna a consagração inevitável. Você pode discordar, mas não pode dizer que não há fundamento. O que se desenha é claro. Roma não vai voltar atrás. A fraternidade também não. Em 1988, Roma excomungou e a fraternidade cresceu. Em 2026, algo mudou. Os próprios defensores da tradição, como Cardeal Sarah, Miller e Zen, pedem que não façam as consagrações. O que isso significa? Quem está certo? Eu não tenho uma resposta fácil para isso, mas tenho uma observação. A fraternidade continua crescendo, e não é por acaso. Cresce porque existe um vácuo de liderança clara, firme em defesa do catolicismo, e não do ecumenismo. Os abusos litúrgicos não param, você pode ver a todo momento, e Roma não se manifesta contra eles. Ao contrário, parece apoiar, e é nesse vácuo que as pessoas encontram a fraternidade. O padre Charles Theodore Moore resumiu bem o que está acontecendo. Conheço muitos sacerdotes da Fraternidade São Pio X. Tivemos todo tipo de conversas. Eles não são rígidos, enfurecidos e tradicionalistas até a morte. Não, são católicos. São católicos, ele repete. O problema que o mundo de hoje tem é que estamos tão longe do que é verdadeiramente católico que, quando o temos na frente, não conseguimos reconhecê-lo. Estamos vendo a história ser escrita, não em livros, não em documentários futuros, agora, enquanto você assiste a esse vídeo. E é uma história triste, não porque a fraternidade vai errar ou acertar, não porque Roma vai ceder ou não. É triste porque chegamos até aqui, porque o debate dentro da igreja, em pleno 2026, não é sobre evangelização,
Não é sobre como alcançar o mundo perdido. É sobre se a missa de sempre é permitida. É sobre se bispos podem ser sagrados sem uma assinatura. É sobre quem tem autoridade para definir o que é católico. É sobre ter cardeais que defendem o inaceitável do ponto de vista católico e, mesmo assim, podem excomungar alguém. Eu não sei o que vai acontecer depois dessas consagrações. Ninguém sabe. Mas sei que a Igreja já sobreviveu a cismas maiores. Já sobreviveu a papas que envergonharam o trono. Já sobreviveu a concílios que abriram feridas, levando séculos para cicatrizar. A Igreja não vai morrer, mas pode sangrar por muito tempo ainda. E o que me pesa, pessoalmente, é isso. Os fiéis não pediram essa crise. O homem simples que vai à missa no domingo, a mãe que ensina o catecismo para os filhos em casa, o jovem que encontrou a fé pela tradição e agora não sabe se o que frequenta é legítimo. Eles não pediram nada disso. Eles só queriam a Igreja. E o que eu peço a vocês que assistiram até aqui é que não perca a fé na Igreja por causa dos homens que governam mal. Que rezem pela verdadeira conversão do cardeal Túcio e que o Papa Leão XIV possa olhar com fraternidade para o trabalho da Fraternidade São Pio X. A Igreja é o corpo de Cristo. Não é o corpo de Túcio, não é o corpo de Lefebvre, não é o meu corpo, é o de Cristo. E esse corpo ressuscita. Se este vídeo te fez pensar, se te fez sentir o peso do que está acontecendo, comenta aqui embaixo e também compartilha com alguém que precisa entender essa história. Não por mim, mas pela conversa que precisa ser feita. Até um próximo vídeo.